Bom, 11 da manhã, eu queria dar boas-vindas a todos e a todas que estão aqui no webinar Energia que Transforma. Eu sou Bernardo Menezes, jornalista do canal Futura. Vou fazer a mediação hoje desse webinar, em que a gente vai ter a oportunidade de conversar com a professora Rafaela Lima, que é uma parceira nossa aqui do canal Futura. Ela vai poder explicar para a gente todas as possibilidades de aplicação das ferramentas do Energia que Transforma. É um projeto muito interessante. Eu, particularmente, fico muito feliz de falar sobre isso, porque eu iniciei a minha carreira com jornalismo ambiental. Eu me recordo muito bem assim das reuniões nas instituições em que eu passei, em que se comentava muito da dificuldade de fazer com que os públicos entendessem, né, conceitos básicos de sustentabilidade, recursos, fontes renováveis. Havia uma preocupação de fazer com que esses conceitos se tornassem claros, né? Mas a conclusão era óbvia, né? Faltava ali, havia um déficit conceitual, de educação mesmo. As pessoas não falavam disso nas escolas. Eu lembro da minha trajetória também, em que esses temas foram abordados de maneira muito superficial. E a gente chegou num momento em que a gente não pode mais adiar esse debate dentro da escola, dentro da sala de aula. Antes da gente começar a conversar propriamente com a professora Rafaela, eu queria chamar a Andréa Loureiro, que é a líder de projetos do Laboratório de Educação da Fundação Roberto Marinho, porque ela acompanhou essa história muito bem desde o princípio e ela pode explicar bem rapidinho para a gente um pouco do projeto. Andréa, você está conectada aí já? Tô sim. Bom dia, Bernardo. Maravilha, Bom bom dia, dia, professora bem-vinda. Rafaela. Bom dia a todos, todas. Vamos lá. O Energia, ele é um projeto que ele já nasceu em 2011. A gente vem aí num crescente, né? Ele veio assim, ele nasceu com esse propósito de integrar essa discussão da eficiência energética ao cotidiano, às nossas vidas, ao dia a dia, naturalizar, né? E e trazer informações mesmo para que os jovens, para que as pessoas comecem a perceber o quanto nós somos dependentes dessa energia, o quanto o nosso uso eficiente, o nosso uso consciente, ele está contribuindo para uma vida melhor, para uma vida sustentável, contribuindo para o planeta. Então, assim, ele nasceu por aí, é uma parceria da Fundação Roberto Marinho com a Eletrobras, com o projeto, com o Procel Educação. É um projeto que foi feito a muitas mãos, construído com muitos educadores, com muita equipe da Eletrobras, equipe técnica, equipe de consultores, equipes pedagógicas. E é um projeto que hoje ele foi crescendo, a gente sempre foi fazendo as avaliações do projeto, e ao longo dessas avaliações e desses anos, foi se amadurecendo e trazendo novos elementos. Então, por exemplo, agora a gente está falando aqui de uma edição de 2018 do projeto, né? Com novos materiais, com materiais que surgiram da demanda de educadores por materiais para jovens. Isso foi uma informação citada em pesquisa muitas vezes. Então, a gente traz esse ano o game super eficiente, que faz um sucesso enorme com as juventudes. A gente tem esse trabalho também, esses novos materiais, eles estão completamente alinhados com a BNCC. Então, teve toda uma preocupação de trazer as questões da BNCC. A gente tem o eixo matéria-energia na BNCC, então vamos explorar isso, vamos trazer a questão da energia com esse alinhamento. Então, duas professoras assim maravilhosas construíram situações pedagógicas. A gente tem um caderno com muitas sugestões de situações pedagógicas práticas alinhadas com a BNCC. A professora Rafaela vai falar sobre isso, que foram construídas especialmente para essa edição. E um material muito rico que está lá no site, está disponível para todo mundo. As pessoas podem baixar, podem usar, podem abusar, podem fazer o que quiserem com ele, porque é um material muito legal, muito bom, para educadores e para pessoas, outras pessoas que queiram entender mais e conhecer mais sobre a questão da energia e da eficiência energética. É um material muito rico, realmente. Eu tive a oportunidade já de olhar algum desses materiais e tem muita proposta ali de abordagem para a sala de aula, para os professores. André, obrigado, viu? Parabéns aí para você, para toda a equipe que esteve envolvida Nada, no Energia parabéns que para Transforma. todos. Tá bom, querido. Um abraço, Valeu, bom webinário. maravilha.
Bom, agora a gente vai conversar então com a professora Rafaela Lima. Ela é professora de Ciências da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, professora da Rede Municipal de Queimados, professora das videoaulas de Ciências do Canal Futura e uma das youtubers referência no ensino de ciências. E é com ela que a gente vai ficar agora, lembrando que essa apresentação tem mais ou menos aí uns 40 minutos, 45 minutos. Ao longo dessa apresentação, fiquem à vontade para colocar perguntas no chat, a gente vai responder a maior parte das perguntas. Fiquem à vontade de trazer as questões. E eu passo, então, a palavra agora para a professora poder fazer a apresentação dela. Bem-vindo, viu, Rafaela? Bem-vindo. Obrigada, obrigada. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, estar com essa equipe maravilhosa e com esse grupo de educadores que querem fazer a diferença, né, em sala de aula. Então, vamos trabalhar agora trazendo esse link da energia para dentro da nossa prática, né, para dentro do currículo escolar. Já fui apresentada, né, então já conheceram um pouco de quem sou eu. Me formei na UERJ, tanto a licenciatura quanto o mestrado, então atuo aqui no Rio de Janeiro, nas redes públicas e privadas. Idealizei, né, e atuo no canal Mais Ciências, que é um canal com mais de 130 mil inscritos, e que tem sido muito utilizado nesse período de ausência de escola presencial para dar um suporte para os alunos, para os professores, né? E também no projeto Nenhum para Trás, que é um projeto incrível, quem não conhece vale a pena, com mais de 600 videoaulas de todas as disciplinas, de acordo com a BNCC para o Ensino Fundamental 2. Mas o nosso recorte hoje é a temática sustentabilidade e energia. E a gente precisa começar com essa pergunta, né? Tem relação entre energia e sustentabilidade? Né? E sim, total. Né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de práticas, iniciativas feitas hoje que preservem, que garantam que as próximas gerações também tenham direito e acesso aos recursos. E a energia faz parte disso. A energia faz parte de todos os processos do nosso cotidiano e também há necessidade de ser feito um uso sustentável dessa energia. A sustentabilidade, quando a gente trata desse assunto, a gente tem aí 3 tripés. Muitos de nós que somos de ciências naturais temos, assim, às vezes na escola, a impressão é que só ciências e biologia tratam de sustentabilidade. Sustentabilidade é só uma coisa verde, ecológica, e ela é muito mais que isso. A gente vê o tripé da sustentabilidade, a gente vê que ele é um tripé econômico, social, ambiental, é muito mais amplo. E olhando aí no aspecto da Agenda 2030, aí, que estamos numa série de planos e passos, a gente vê que há aspectos que tratam do social, como a erradicação da pobreza, fome zero, como aspectos que vão tratar, entra aí a educação, e você vê aí no set que a energia, ela também está dentro disso, né? Uma energia acessível, limpa, e já que é algo, que é a sustentabilidade, que essa pauta, ela tem vários aspectos, a escola precisa também trabalhar isso, né? Então, as empresas, a sociedade, as famílias e nós, enquanto educadores, também precisamos, né? E acho que é aí que entra o Energia que Transforma, né? Como a Andréia já apresentou para a gente, essa proposta, esse projeto que tem esse objetivo de integrar essa temática da energia, da eficiência energética ao currículo escolar. E, é claro, com o que a gente começou a colocar em prática esse ano, com a BNCC. E de que forma, né, que esse projeto ele vem dar esse suporte para nós, educadores, trabalharmos esse tema? A partir, um dos aspectos, né, além da parte da formação, o kit Energia que Transforma. Esse kit que visa justamente incentivar que a gente possa realizar em sala de aula, não só dentro das ciências naturais, mas de forma interdisciplinar. E o que compõe, né, esse kit que está acessível no site, gratuito, só ir lá e acessar. 3 livros, então eu estou aqui, né, com os meus. Esse aqui que acho que é a Alegria dos Educadores, que é o livro 3, que é o conteúdo prático com situações pedagógicas para a gente trabalhar. Né? A versão impressa está nessa forma de fichário, que a gente pode tirar as folhas e carregar, né? A gente adora uma bolsa, carregar muito grande assim fica difícil, né? Um guia metodológico com toda a direção pedagógica do projeto. E esse material, esse livro 2, que é o de conceitos e contextos,
que é um livro realmente com artigos, textos para a gente estudar e aprender e passar para os alunos também. Atualizado, artigos escritos recentes sobre petróleo, um glossário dentro dos temas de energia, é a parte para a gente se atualizar e também compartilhar com os alunos. Além desses 3 livros, todos disponíveis para serem baixados lá no site, a gente tem as séries. As séries do Canal Futura tem essas 3 séries, Vida e República, Consciente Coletivo e Tá Ligado. Essas séries que também são gratuitas, a gente pode, nesse momento de distanciamento social, sem as escolas, a gente pode, por exemplo, enviar um link para os alunos para trabalhar esses temas, gratuito e acessível, tá? Não precisa ter uma conta especial paga para acessar essas séries, e todas que a gente pode contextualizar e trazer para esse tema. Além dessa linha do tempo. Essa linha do tempo é um material didático em PDF, pode ser impresso, pode ser trabalhado de muitas formas dentro da sala de aula. Eu tenho aqui a minha versão, né, impressa, e a gente pode utilizar para que os alunos montem uma linha do tempo, para que eles usem como pesquisa essa linha do tempo. É uma forma analógica aí. E também o podcast, uma mídia que está sendo muito utilizada, muito fácil para a gente trabalhar nesse momento, nessa via virtual, muito leve. 30 podcasts, podcast Alô João, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Temas, 2 minutinhos a gente pode compartilhar com os alunos para embasar e ser aí, ou como uma introdução a uma aula, para que ele conheça melhor. E como a Andrea falou, um game, né? O game Supereficiente, um game leve que a gente pode baixar tanto pelo aplicativo quanto pelo celular quanto pelo computador, que tem tudo a ver com o nosso público, né? Nós precisamos ver o nosso público-alvo, um público de jovens e adolescentes. E a gamificação é uma ótima ferramenta de metodologia ativa de aprendizagem. Então, nada melhor do que ter um recurso também que fale aí diretamente a esses jovens, como o Supereficiente. E tudo isso no site, fácil de baixar, muito tranquilo, gratuitamente. E esse projeto, né, o Projeto Energia que Transforma, ele tem uma dinâmica que passa por recursos, que a gente teve acesso a alguns deles agora, tanto o kit, a VNCC, as situações pedagógicas, que a gente vai ver algumas. Tem uma série de concepções pedagógicas que tratam a importância de trabalhar o interdisciplinar. Não é um projeto de ciências, é algo que é mais amplo. Interatividade, promover ação e reflexão dos nossos alunos. E ele tem um desenvolvimento, da qual nós estamos fazendo parte. Espero que muitos continuem fazendo aí no curso de formação, capacitações, aplicação de tudo isso, né? E ele tem uma mandala, que é a mandala que reúne aí um método de aprendizagem proposto, que eu achei fantástico e que cabe demais para todas as nossas práticas pedagógicas, independente do tema. Se a gente acompanhar aqui, e aí nesse livro, né, no livro do Guia Metodológico, vai explicando as etapas dessa mandala, então a gente pode olhar, por exemplo, ali, começando ali por cima. É importante qualquer atividade com os nossos alunos, a gente começar, se a gente quer trabalhar com uma metodologia ativa, colocar esse aluno no centro, como atividade integradora, então um caminho possível para a gente fazer isso em sala de aula, para que a gente vá além do expositivo, a gente fazer uma atividade integradora, onde a gente vai, então, integrar o grupo, fazer aquele brainstorm inicial, puxar esses alunos, lançar questões para que eles já comecem a trabalhar a temática. Uma problematização, essa é uma etapa importante, né? Essa coisa da gente extrair do grupo o que ele já sabe, motivar, né? Lançar aí para o grupo, para os nossos alunos. Trabalhar, então, com objeto de aprendizagem e leitura de imagem, onde ele vai, então, estudar, ele vai ler imagem, ele vai ler gráfico, ele vai ler texto, para ele conhecer um pouco mais. Uma atividade complementar, para que ele possa aprofundar um pouco mais a temática que ele passou. A socialização da aprendizagem, um processo essencial. Esse aluno ele vai ali interagir, a gente, como professor, consegue observar o que ele aprendeu, pegar essas dúvidas e também atrelado ali a uma avaliação, seja ela uma avaliação processual, do oral, do escrito. Então, essa mandala do método de aprendizagem do projeto é algo que a gente já aplica na nossa sala de aula e que precisa aplicar cada vez mais, para que essa aprendizagem ela seja significativa, né? Para que a gente vá além do expositivo. E a gente vê que tudo isso parte de uma construção coletiva, onde nós, professores, vamos mediando
né, essas etapas. Mas é claro que Rafaela, a gente... você me Pode permite falar, fazer Bernardo. só uma observação? A gente tem recebido aqui muitas perguntas em relação ao site do projeto, só para a gente reforçar o endereço, Ah, é o energiaquetransforma.org. Pode falar. www.energiaquetransforma.org.br. A gente Isso botou aí. aqui no chat também, só para reforçar. Mas segue Isso, lá. bom. Em alguns slides vão aparecer o site para reforçar. Então, já nessa primeira página inicial dele ali, já aparecem as imagens desses kits, desses PDFs para baixar, o podcast, um link do Drive para você entrar, tá? Então, energiaquetransforma.org.br. Só fazer essa busca aí, com certeza, que é uma ferramenta muito útil para a gente, né? E aqui dentro do que a gente está trabalhando, né? Às vezes a gente quer trabalhar alguns temas, mas a gente precisa estar sempre atrelado ao nosso currículo, né? A essa demanda. E esse ano a gente começou a trabalhar com a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, a ser implementada a partir desse ano. Aconteceu toda essa questão da pandemia, então a gente está engatinhando nisso aí. E essa base é dividida em competências e habilidades. E a gente pensa, será que eu vou conseguir? Eu consigo trabalhar o tema energia dentro da base, né? Eu consigo fazer esse link dentro de competências e habilidades? E, com certeza, todos vocês lembram que a BNCC ela tem 10 competências a serem trabalhadas por todos nós em todas as disciplinas ao longo de todo o processo escolar, que passam desde partes mais técnicas, como conhecimento, pensamento científico e crítico, até a parte socioemocional, como a gente vê. Habilidade 9, empatia e cooperação. Habilidade 6, trabalho e projeto de vida. São competências que a gente precisa trabalhar ao longo de todo o ano, de todo esse período do ensino fundamental e em todas as disciplinas, seja ela qual for. E aí a gente se pergunta, né? Eu consigo fazer esse link? E esse material, aqui as situações pedagógicas, né, as práticas que transformam, que é o livro 3, ele já traz para a gente um quadro síntese, onde ele mostra as competências e habilidades do projeto, do Energia que Transforma, já atrelando as competências da BNCC. Então, a gente consegue, está sobre a demanda aí, por exemplo, a gente está com a demanda de trabalhar a habilidade 9, empatia, cooperação, e habilidade 4, comunicação. Eu consigo trabalhar essas habilidades dentro, aí atrelada à temática energia? Consigo. E aí é bacana a questão do material dar esse norte, porque às vezes a gente tem ideias soltas, mas ter um caminho, uma sugestão é muito bacana. Então você vê aqui, por exemplo, aqui nas habilidades de energia que transforma, né, em azul claro. Conhecer possibilidades de utilização eficiente da energia e associá-la ao comportamento dos usuários, reconhecendo diferença entre o consumo de energia para conforto, bem-estar e o desperdício. A gente consegue trabalhar o tema empatia, a gente consegue trabalhar a questão de o meu uso de energia, ele é suficiente, ele é adequado, de forma que eu tenho meu conforto sem interferir no conforto do outro. A gente consegue trabalhar a partir desse eixo, dessa habilidade, a competência, empatia e cooperação, de diferentes formas. E o material ele vai dando algumas sugestões de como a gente fazer isso, né? Comunicação em diferentes linguagens, escrita, em áudio, libras. Então, a gente consegue trazer uma habilidade, um tema, linkando com as diferentes competências. Mas nós que estamos aí, a gente tem aí as competências norteando a todas as disciplinas, né? Então, seja professor de artes, professor de educação física, a gente vai puxando aí, trabalhando essas competências, que é importante para a formação desse aluno, né? Enquanto indivíduo completo, é nosso papel enquanto educadores. Mas como que a gente vai fazer isso, né? A gente tem sugestões, mas nós, professores, temos muitas sugestões, a gente quer a prática, né? De que forma a gente coloca isso em prática? Né? Como esse como. E esse como, ele passa, que é uma proposta aí da BNCC, que tem levantado mais forte, que é a questão das metodologias ativas. A maioria de nós tivemos uma formação expositiva e temos a prática de trabalhar de forma expositiva. Mas se entende, né, e cada vez mais estudos mostram isso, que essa aprendizagem ela precisa ter várias formas, né? De forma que o aluno ele fique no centro. De forma que nós, professores, a gente não vá para a aula e se prepare pensando o que eu vou falar nessa aula.
Mas antes, o que o aluno vai fazer? Né? E esse é um desafio para todos nós. E a BNCC levanta essa bandeira. E o projeto, né, que a energia que transforma, e o material, as situações pedagógicas, elas passam por isso. Alguns professores que, por acaso, não conheçam algumas dessas metodologias, vale a pena pesquisar para tentar integrar qual dessas metodologias que eu posso colocar. Será que eu consigo, por exemplo, usar uma sala de aula invertida? Será que eu consigo, por exemplo, usar uma dramatização, uma roda de conversa, uma gamificação? E as situações pedagógicas do projeto, elas trabalham nesse aspecto, de que a ideia não é que a gente simplesmente faça uma exposição do conteúdo, energia, mas que a gente coloque esse aluno ativo nesse processo. E eu vou mostrar para vocês algumas dessas possibilidades, né? Vou dar aqui um caso para vocês, uma situação pedagógica, né? Uma situação pedagógica combinada, e se você encontra no material. Por exemplo, tenho a demanda de trabalhar, eu quero trabalhar, com a demanda de trabalhar a competência 3, que é repertório cultural, e 7, argumentação. De que forma que eu posso trabalhar, por exemplo? Aí eu linkar esse tema. Trazer algumas sugestões para você, por exemplo. A gente começa, se você puxar e lembrar da mandala, é importante a gente começar integrando esse aluno, problematizando. Então, eu posso começar, por exemplo, com um brainstorm, com os alunos recebendo ali alguns papéis e pedindo para eles: coloca para mim aí, que imagem representa a energia para você? Em papel ou no quadro, palavras. Eu começo a tirar aquele aluno da zona de conforto e fazer ele interagir. Já que eu estou trabalhando aí com repertório cultural, por que não? Música, né? A gente pega lá uma sugestão, bota lá no YouTube com o celular, Energia Bombom, Jorge Benjor, para ele refletir, para analisar essa letra, para contextualizar, para ser um pano de fundo do que a gente está trabalhando. Além disso, o que mais eu posso utilizar, né, dentro dessa estrutura? Recurso visual. Eu acesso lá, Globosat, acesso a um episódio da série. A situação pedagógica do material, ela já te direciona qual episódio é mais relevante. Porque pensa, a gente com a nossa realidade de professores, uma carga horária imensa, gente, como é que eu vou assistir tudo isso? Como é que eu vou saber qual desses é pertinente para mim? O material, ele dá esse norte, olha. Esse episódio, o episódio da Vida e República, Eficiência Energética, ele trata de relação entre energia e qualidade de vida, indiferentes de uso de energia elétrica. Eu olho e vejo, bom, isso aqui é uma forma, é o que eu estou precisando para contextualizar. Então, repara, eu vou trabalhando com meus alunos de diferentes formas, com diferentes recursos. O site está aqui, ó, energiaquetransforma.org, né, onde a gente vai tendo acesso a tudo isso. E aqui no guia metodológico, esse livro em amarelo, ele vai ter, por exemplo, eu queria saber, eu vi aqui um episódio conectividade. Do que trata? Não vou conseguir assistir o episódio completo. Tem toda a descrição, né, de cada episódio, para que a gente possa se orientar e saber o que eu posso usar que vai ser mais pertinente para o que eu quero alcançar, né, com os meus alunos. Outro exemplo aqui para você de uma situação pedagógica. Essa situação pedagógica 6. Eu quero trabalhar a competência trabalho e projeto de vida. Consigo linkar com energia? Consigo. Posso começar ali com aquele brainstorm, aquela integração. Peço para os alunos, vamos trabalhar aqui. Que profissão que você deseja? Qual o seu sonho de profissão? E que energias estão envolvidas para realizar essa profissão? Ali eles já vão começar a interagir, eu acho isso, eu acho aquilo, um corrige o outro, a gente vai ajudando, vai norteando aí. Posso usar um recurso visual, por exemplo, aqui uma outra série, um outro episódio da Vida e República. Agora eu posso trabalhar com energias renováveis, as perspectivas brasileiras, eu consigo puxar, aí fazer esse link. Eu posso utilizar o livro, eu falei para você que ele tem muitos textos, então, ó, posso fazer, por exemplo, uma rotação de estações, onde eu divido em 4 grupos e os grupos vão lendo os textos. Ah, mas eu não tenho esse material impresso, isso está em PDF. A gente pode tanto imprimir, ou melhor, a gente envia o Bluetooth para o aluno e aí ele vai receber ali o PDF, vai ler, ó, vamos lá, esse grupo vai ler a página 162, vai discutir, esse aqui é a página 152, então fica muito acessível para a gente. Nessa condição que a gente está, de ensino remoto, a gente pode enviar e o aluno vai ler, né? Fala, Bernardo.
Só para confirmar também, esse material todo está lá no site, né? O PDF, Todo. a gente consegue baixar tudo lá no site, que é o energiaquetransforma.org.br. Exatamente. Então, você vai, eu estou com a versão aqui impressa, você vai baixar esse PDF. E aí você vai poder enviar para o aluno. Porque é uma realidade. Muitos de nós, a nossa escola não tem internet. Como é que a gente vai fazer? Eu baixo, eu envio para o Bluetooth para o aparelho dele, eu já faço um uso de celular, mas um uso pedagógico. Pronto, já puxei ali, não preciso de internet e dou um material super completo para o meu aluno trabalhar. Então, uma situação pedagógica que norteia. E aí já direciona, ó, você pode fazer isso. São sugestões. E repare, não é uma fórmula de bolo, né? São sugestões que a gente vai adaptando à nossa prática, à nossa realidade, né? Mas quando a gente está a gente vive aqui caminhos, por exemplo, sugestões para trabalhar as 10 competências, e a gente vai ter aqui 8 situações pedagógicas no material, tá? Tem 8 situações pedagógicas para que a gente possa trabalhar essas competências. Mas pegando ali o nosso pequeno nicho, né, das nossas turmas, cada série tem uma demanda, né? Eu, por exemplo, estou esse ano no estado, eu tenho 3 turmas de 7º ano. Então, essa é a minha demanda. Eu estou lá com a demanda, poxa, eu quero trabalhar esse tema. É importante trabalhar esse tema. Eu tenho caminhos para trabalhar? Muitos caminhos e muitos recursos. No 6º ano, por exemplo, né? Na BNCC a gente mudou bastante o que a gente costumava trabalhar. Por exemplo, tem uma habilidade, habilidade final 103, que fala sobre separação de misturas. A gente vai trabalhar misturas, com eles tipos de misturas, homogêneas, heterogêneas, e os métodos de separação de mistura. Porque antigamente trabalhava lá no 9º, agora a gente já começa a trabalhar de uma forma mais simplificada, tem que ser de uma forma lúdica para que esse aluno tão jovem consiga entender esse assunto. De que forma que eu posso pegar essa habilidade e trabalhar a energia? Já falei de separação de mistura, petróleo é uma mistura. Posso falar, então, puxar ele para fazer aí uma pesquisa sobre petróleo, sobre o que sai do petróleo, que coisas do nosso cotidiano usam aí o petróleo. Pego lá, vamos assistir aqui uma série. Geralmente, pelo menos nas nossas escolas, mesmo com pouca estrutura, tem ali, né, uma salinha de DVD, ou nesse formato agora de ensino remoto, eu envio esse link e peço, gente, ou a gente vai assistir junto na nossa aula, ou a tarefa é que você assista e você norteia algumas coisas para ele trabalhar. Por exemplo, com o episódio 7 sobre transporte. Eu tenho uma série de textos aqui no livro 2 que eu posso utilizar com o meu aluno para ele se embasar sobre petróleo. A partir de uma habilidade, eu ramifiquei para vários caminhos. Uma ideia para você, uma sugestão, por exemplo, do 7º ano, né? A minha realidade. Tema novo para o 7º ano. Antigamente a gente trabalhava só seres vivos no eixo matéria e energia. Nossa demanda é trabalhar sobre calor, formas de propagação de calor. É a habilidade final 103. Materiais condutores, o que é condutor, o que é isolante. Consigo puxar para trabalhar a energia? Super, né? Então, por exemplo, a gente pode começar com o quebra-gelo para integrar esse aluno. Vamos aí, por que você sente o calor emitido, por exemplo, pelo teu celular? Por que, por exemplo, a sua televisão fica quente? Por que isso? Já consigo jogar alguns textos para ele trabalhar. Por exemplo, tem aqui um texto Conversões Energéticas, que tem essa figura muito boa, muito didática para o aluno entender as transformações de energia, que tem a energia química, a energia mecânica, a energia elétrica. Eu lancei um material para ele caminhar e vou desenvolvendo em cima disso aqui. Que outros exemplos a gente pega? No nosso cotidiano, no nosso corpo. Nosso corpo também tem transformação de energia. A gente vai contextualizando. Eu posso enviar o link desse texto para esse aluno, né, ó, nesse PDF. Não, eu quero fazer uma coisa com recurso audiovisual. Tem um episódio. 20 minutos, sociedade, ambiente, perdas energéticas. Uma historinha, um contexto ali, o aluno assiste, aquilo já segura ele entende melhor e consegue aplicar aquilo no cotidiano. Às vezes, a nossa demanda é uma coisa mais expositiva, né? A gente, não, eu quero primeiro preparar o aluno dentro do assunto. Então, você vai lá no canal Futura e vai ter lá, por exemplo, uma aula sobre temperatura e calor.
uma aula sobre propagação de calor e aplicações do cotidiano. Eu envio isso para o meu aluno, posso fazer ali uma sala de aula invertida, eu envio isso antes, ele já chega preparado para a gente fazer de uma forma mais prática, de uma forma mais ativa em sala de aula, quando a gente voltar, né? Ou agora no ensino remoto, fazendo esse bate-bola também. Posso ainda, e tem sugestões no material, de links, por exemplo, para a gente fazer uma coisa mais prática com esse aluno, uma experiência. Pode levar a gente a uma culminância, por exemplo. Quem sabe a gente vai fazer aí uma exposição. A gente pode fazer... a escola tem um espaço ali para trabalhar com a cultura maker, ali com as ferramentas para o ensino maker. A gente pode fazer esse link, trazer essas práticas para a sala. Então, dentro de um tema, eu consigo ramificar. Isso em todos. Seja no 8º, seja no 9º, a gente consegue trabalhar com diferentes recursos, escritos, visuais, tanto no presencial quanto no ensino remoto. Queria mostrar para vocês uma olhadinha aqui no podcast. Eu, particularmente, sou super, assim, adoro podcast. A gente fica circulando para lá e para cá. Eu vi que tem um amigo aqui, uma amiga que também é de Queimados. A gente vai para lá, para cá. A gente vai se deslocando e aprendendo. E é importante a gente passar isso para os nossos alunos também, que o áudio também é uma forma de aprendizagem. E o podcast, você vê, então 2 minutinhos. Então, por exemplo, eu quero trabalhar aqui no meu 9º ano, eu quero puxar sobre mudanças de estado físico, mas eu quero fazer uma relação com energia. Eu consigo, por exemplo, trabalhar o podcast 7 de energias fósseis, o 8 de fontes de energia renovável, o 11 e o 12 sobre o horário de verão, sobre a energia solar. Então, eu usei um outro recurso para alcançar aí o meu aluno, né? Eu tenho agora, né, nessa condição, a gente não está tendo aí uma ferramenta muito legal para o ensino online. Posso ter um grupo de WhatsApp. Você clica lá no site, energiaquetransforma.org.br, e quando você clicar no podcast, vai acessar um drive com os arquivos para você baixar. Você pode baixar e jogar no grupo da turma para o aluno trabalhar. Então, você vê, são muitas ferramentas para a gente se adequar à nossa realidade. Seja ela no presencial, no remoto, seja ela de uma forma onde o aluno ele vai buscar, ou a gente vai conduzir, né? E muitos de nós trabalhamos com o ensino médio também, né? O ensino básico, a gente compreende também o ensino médio. Eu, por exemplo, tenho 2 turmas de 2º ano, 2 turmas de 1º ano. Quero puxar esse recorte. Eu tenho base para isso? Eu tenho sugestões pedagógicas para isso? Para o 6º ano, a gente tem 4 sugestões pedagógicas. Para o 7º, tem 8. Para o 8º, tem 7 situações. Para o 9º, tem 5. E para o ensino médio, também tem sugestões pedagógicas, situações pedagógicas para nos guiar. Tem 12 situações pedagógicas para a gente trabalhar com o nosso aluno do ensino médio, sem uma lógica linear. Então, assim, não é 1º, 2º, 3º ano. Vão ter aquelas situações, a gente vai adequar a nossa realidade. E o que eu achei bacana, que olhando no material, é que as situações, em todas elas. Então, a proposta é, por exemplo, eu quero trabalhar a questão da responsabilidade no uso da energia com os meus alunos do 2º ano. Em cada proposta de atividade, vão ter 3 propostas, com diferentes graus de complexidade. É para a primeira ser do 1º, a segunda ser do 2º, a terceira... Não. Eu vou adequar a minha realidade. Talvez a proposta 3, que é mais complexa, para o meu 1º ano, que é mais maduro, super flui. E talvez a proposta 1, que é mais simples, vai ser o que eu vou conseguir trabalhar para o meu 3º ano. Então, dá muitos caminhos para a gente trabalhar, né? Tá aqui o site novamente para você verificar. Então, você vê que tem caminhos e sugestões para a gente trazer isso, tanto as competências quanto as habilidades, tanto para o fundamental, habilidade por habilidade, quanto para o ensino médio. E eu quero aqui fechar, né, essa primeira parte, essa parte onde eu expus um pouco para vocês, para a gente conversar um pouco aí e tirar algumas dúvidas, é que, caso, né, de qualquer lugar do Brasil, que você queira que essa metodologia ela chegue na sua escola, você pode acessar, né, o Procel Educação, que é um programa do Procel nas escolas. Então, o Procel nas escolas vai estar fazendo essa intermediação para que esse material, para que essa metodologia ela possa chegar, né, de forma
a nos capacitar para trabalhar em sala. Mas lembrando que, independente disso, a gente já pode baixar no site, como a Andrea falou, usar à vontade dentro da nossa realidade. Precisando aí falar comigo, tirar qualquer dúvida, você me acha aí nas redes sociais, Mais Ciências Rafaela Lima, todas elas, só dá um Google que vai aparecer aí de alguma forma. Maravilha. Ô, Rafaela, você já tem um monte de Obrigada. fã aqui no chat, viu? Elogiando aí a sua apresentação, a aplicação que você está fazendo. Existem já aqui algumas questões que já chegaram, o pessoal está querendo saber mais detalhes. Sempre lembrando, esse material está lá no site, o energiaquetransforma.org.br. Ele pode ser usado, só não pode ser usado comercialmente, né? Ele pode ser aplicado, desenvolvido. A ideia é que ele seja... Até um professor perguntou sobre a questão de direito autoral, né? Então, assim, ele tá para que seja usado com fins educativos, não é algo para ser vendido. Igual os vídeos, né? Um vídeo na internet é para ser usado com fins educativos, não é para ter um uso comercial, mas é livre, né? Baixar e usar. Maravilha. Eu vou começar já, então, aqui a encaminhar algumas perguntas para você. A Luciana Vinagre, logo no início, ela fez o seguinte questionamento: como falar de desenvolvimento sustentável para os jovens de forma descontraída e com temas contemporâneos? Eu sei que você já deu algumas dicas, Sim. mas assim, como é que a gente fala para um público adolescente, explica o que é eficiência energética? Como é que a gente traduz isso? Sim. Uma das bandeiras que a BNCC levanta é a importância do letramento científico. Ou seja, o letramento científico ele passa por eu dar as ferramentas, mas que ele consiga aplicar aquilo no cotidiano. Então, a gente tem que passar de uma forma muito contextualizada, né, para que esse aluno ele possa, e eu acho que até por isso a questão do material ela é muito pertinente, porque às vezes, assim, o que ele vai assistir numa série, com atores jovens ali falando a linguagem dele, com situações, aquilo alcança ele de uma forma que, né, depois eu só vou arrematar e complementar e aparar as arestas. O que um jogo vai aplicar e trazer para ele aquilo ali pode ser muito significativo para o além de eu simplesmente expor aquele conteúdo, né? Então, eu acho que é muito isso, é contextualizar, é usar os recursos tecnológicos também, de acordo com o que a gente pode, né? A internet está aí, os blogs, os sites, o YouTube, procurar contextualizar ao máximo, né, para esses alunos. E, Rafaela, pela sua experiência, você acha que falta preparo, assim, essa é uma questão que precisa ser pensada, por exemplo, na formação dos professores, prepará-los para lidar com esses temas, com essa temática? Pela sua experiência, o que você observa? Falando no meu caso, que sou, né, de ciências biológicas, e também com o mundo que eu converso aí com muitos professores aí na internet, a BNCC ela trouxe alguns desafios para nós. Porque nós trabalhamos com uma sequência, de acordo com o PCN aí, e agora a gente trouxe um viés mais forte para trabalhar, por exemplo, matéria e energia, que versa um pouco com a física, que foi uma carência na formação de muitos de nós. A parte de astronomia, que tem um pouco também de carência na formação. Então, eu acho que sim, teve, talvez na nossa formação, a gente não foi tão bem conduzido para trabalhar esse tema. E daí, não é à toa que nós, professores, estamos sempre querendo uma capacitação, né, uma formação e novos caminhos, né? O professor ele é um estudante por natureza, né? A gente sabe que, às vezes, a luta diária cansa e faz a gente, às vezes, desmotivar, né? E achar que a gente não vai conseguir. Porém, a gente não pode desistir, né? A nossa caminhada na educação, o nosso papel é um papel social, então a gente tem que continuar buscando esses caminhos, né? De formação, de estudo, porque realmente faltou um pouco aí na nossa formação, né? Ora, Rafaela, muita gente também querendo saber onde pegar esse material, interessado em aplicar isso na escola, ali na realidade da sala de aula. O que você sugere, assim, para uma primeira abordagem? As coordenações, por exemplo, poderiam propor uma forma de aperfeiçoamento coletivo, conjunta, para que todo mundo possa entrar nesse mesmo ritmo? Porque são muitas as dicas que o material traz, né? O que você sugere para começar essa aplicação? Nós, professores, a gente sempre está trabalhando alinhado ao que a nossa escola trabalha, né? Então, algumas escolas elas dão mais espaço, então às vezes vai caber ao professor levar para a coordenação, olha, conheci um projeto bacana, eu acho que vai ser relevante para que a gente possa se capacitar e trazer isso para a nossa realidade. Isso reverte em várias formas para a comunidade escolar. Ou o próprio coordenador também estimular,
né, apresentar para os professores, estimular a participação, dar um espaço para que esse professor possa aplicar, que às vezes é uma dificuldade que nós temos, né? A gente quer, eu queria, né, utilizar um recurso diferenciado, queria fazer uma movimentação na sala, trabalhar com grupos, às vezes a escola também tem resistência. Então, acho que essa via de mão dupla, o professor levando a coordenação e a coordenação também estimulando esse professor, né, para que a gente, enquanto comunidade escolar, trabalhe junto. Tem uma outra questão aqui, do Ilame Arruda, espero que eu tenha falado corretamente o nome, fez o seguinte questionamento. Professora Rafaela, hoje vivemos a experiência de ter disciplinas eletivas para trabalhar com os estudantes. O que você acha de tratar a eficiência energética / energia como disciplina eletiva? Como ele é um assunto pertinente à nossa prática de vida, ele não pode sair do conteúdo básico. Mas, tendo uma eletiva para um maior aprofundamento, eu acho bacana. Até no ensino médio, que é onde tem versado um pouco sobre isso, mostrar para ele caminhos profissionais também relacionados à energia. Então, seria para dar um aprofundamento. Mas a gente não pode tirar ele do conteúdo básico pelo nível, né, de praticidade para o nosso cotidiano. Eu falo muito isso com os meus alunos, a palavra cotidiano. A gente precisa trazer o conhecimento para o cotidiano para que ele faça sentido, né, para que ele tenha significância. E até, Bernardo, uma coisa que eu vi que alguns professores estão falando também, sobre a questão da interdisciplinariedade, né? E quem baixar aí, vale muito a pena baixar, você vai ver que as situações pedagógicas, elas dão vários nortes diferentes, que não é só para o professor de ciências trabalhar, que dá essa possibilidade para que professores de diferentes áreas possam fazer essa mescla aí com tanto um professor de matemática, um professor de arte, um professor de geografia, um professor de história, consiga estar puxando um ângulo aí para trabalhar, né? Eu dei só algumas situações, né? São mais de 30, 40 situações pedagógicas, né? Pela espessura do material já dá para ver, ó, tem muito conteúdo aqui para gente. Bastante abordagem sugerida, só para fazer um registro. Muita sugestão, assim. Com certeza. A Ana Brandão perguntou, né, se você poderia falar um pouco mais sobre esse trabalho interdisciplinar, como articular com outras áreas. Você deu algumas dicas também. Eu que eu tenho trabalhado em duas vertentes. Tanto quanto a escola tem uma bandeira, né? A escola tem um tema esse ano, então os professores... Então, a escola já propôs, então os professores automaticamente já se articulam. Ou eu mesmo vou puxando ali os professores que estão na mesma vibe. Então, ó, artes, letras, né? Professor de português, vamos fazer isso? Vamos, ó, você faz isso, você faz aquilo, a gente vai estar articulando. As escolas propõem, assim, tem muitas agendas para isso, né? Olha, a gente vai ter um trabalho para o 9º ano, o que a gente pode trabalhar? Não, esse ano a gente precisa trabalhar esse tema aqui, é o tema do município, o que a gente pode puxar? Né? Então, acho que tem muitas agendas dentro da escola que ajudam a gente a fazer esse link, né? E aí puxando os amigos, né? Dentro desse caminho. E, Rafaela, de retorno, o que você tem observado? Você tem já essa frente de fazer essas apresentações na internet, tratando dessa temática. O que você observa de retorno dos estudantes, uma vez que a ferramenta começa a ser aplicada, a questão começa a ser debatida? O que você tem observado? Sim, eu ainda não tive a experiência de aplicar o material em sala, por conta de toda essa questão que a gente está vivendo aí da pandemia, mas trabalhando esse tema, né? A sustentabilidade, um ponto que eu percebi logo de cara foi isso, que para muitos alunos e para muitas pessoas, a sustentabilidade ele é um tema verde. A gente está falando de árvores, né, e de não poluir o rio. E ele é muito além, né, vai muito além disso. Né? Eu trabalhei ano passado com o meu 9º ano, a gente trabalhou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, o aluno falou assim, olha, quem é que vai trabalhar, por exemplo, aqui com igualdade de gênero? Mas o que tem a ver? Tem a ver, tem a ver. A gente precisa disso para uma vida sustentável para as próximas gerações. E aí o aluno se colocou a pesquisar aquele tema, a desenvolver aquele tema. Então, eu fui pegando ali, né, os 17 objetivos e fui puxando. Ramos diferentes. E até aí entra muito a interdisciplinaridade também. Então, olha, tais objetivos o professor tal trabalha, tais professor tal trabalha com as turmas tal, e depois a gente consegue fazer uma culminância. E lembrando que uma culminância a gente pensa muito em feira, né? Eu até coloquei aqui
uma possibilidade, nem dá para ver mais a apresentação, né? Dá para ver a apresentação? Eu acho que sim. Você consegue compartilhar? Deixa eu ver. Ela está aqui ainda. Deixa eu ver. Está aparecendo de novo? Chegou, apareceu. Eu até coloquei aqui algumas sugestões de culminância, de como é que esse projeto ele pode, né, ter esse momento. Então, olha, a gente pensa muito em feira, né? Só que a gente não está podendo ter as aglomerações adoradas da feira. E a gente pode fazer, né, uma culminância presencial, a questão aí do make, mas a gente pode fazer, por exemplo, uma culminância audiovisual, onde os alunos vão estar ali produzindo conteúdo para um blog, para um canal, produzindo vídeos, produzindo podcasts. E aí, assim, a gente vai agregando as várias frentes para formar, né, um todo, para apresentar, por exemplo, para a comunidade escolar, para os pais. Adicionar mais uma dimensão para isso que você está falando. As questões regionais, como é que você também pode fazer com que elas dialoguem com toda essa abordagem? Questões regionais que você fala são... Existem realidades muito distintas, né? De estado para estado, de rede para rede. Como lidar com isso? Sim. A questão da contextualização, ela é tudo, né? Dentro do que a gente trabalha. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, se a bandeira que é mais pertinente para eu trabalhar esse ano com a minha escola dentro do tema energia, a gente trabalha, por exemplo, como eu estava conversando com uma professora, a nossa escola fica próxima, por exemplo, de uma hidrelétrica, né, no interior. Você puxa esse link, né? É num ambiente absolutamente urbano, ou eu trabalho, tenho mais um colega aí de Queimados, uma cidade, assim, um município longe do centro do Rio, de que forma que a gente pode trabalhar a sustentabilidade dentro das demandas locais? A gente vai puxando isso aí. Mas fato é que, né, eu sei que muitos professores nos sentimos um pouco frustrados porque nem sempre a gente consegue aplicar da forma que a gente quer, porque a gente está dentro de um sistema escolar. Então, às vezes, a escola não dá esse espaço. Mas eu acho que dentro do que a gente pode estar contextualizando, vendo a nossa realidade ali. Da comunidade, a gente tem um valão próximo à escola, eu posso trabalhar, pegar o gancho do valão para puxar questões sociais, questões ecológicas, questões econômicas, trabalhar os 3 tripés da sustentabilidade dentro ali do entorno, né? Mas o professor já faz isso muito bem, pegar as demandas ali da comunidade escolar, ver o que está rolando, vira nos 30, eu posso puxar, né? Nós somos mestres aí nas contextualizações. Como teve muita pergunta, questionamento sobre o site, eu vou até fazer uma coisa que não estava na nossa programação. Eu só vou precisar que você pare de compartilhar a apresentação, que eu vou tentar compartilhar o site aqui para o pessoal ver. E, ao mesmo tempo, eu vou chamar a Andréia para me dar uma força aqui. Andréia, vou compartilhar o site aqui com todo mundo. Vamos ver se a gente vai conseguir ver. Conseguem ver? Sim. André, eu só estou sem o seu microfone. A gente vai falar, vamos apresentar aqui o site para... Oi, vamos lá apresentar o site então. Aqui tem todo o material, né? Como a gente disse ao longo do webinar, quem tiver interessado em se aprofundar, consegue encontrar tudo aqui, né? Sim. Vai subindo, por favor. Vamos lá. O projeto, né? Um pouquinho sobre o Procel, e aí chegamos aqui no kit energia. Isso você entra também pelo menu superior. Aqui no kit, nós temos as 3 publicações em versão web, tá? Que é mais leve. Não precisa baixar, né? Às vezes o professor fica preocupado com isso. Não tem espaço para baixar. Não, você vê online. Web, né? Isso. E nós temos uma versão para impressão, em altíssima qualidade. Por quê? Porque esse material ele é utilizado também muito pelos nossos articuladores das concessionárias de distribuidoras de energia elétrica. Então, as distribuidoras de energia elas têm os seus projetos educativos. E essas distribuidoras elas podem pegar esse material, transformar ele no material físico e entregar aos professores também, entendeu? Então, a gente tem toda essa versão com uma qualidade bem alta. Aí nós temos a linha do tempo da energia,
que foi uma pesquisa enorme também, para trazer os principais marcos da energia e articulação com a nossa vida, né? Com os descobrimentos, com as grandes invenções. Também em versão web e uma versão para impressão. Nós temos a versão web, ela é uma versão corrida. Eu só não estou apertando aqui, multimídia. Andréia. Não, eu acho que a internet vai me pregar uma peça se eu fizer aqui. Não precisa. Vamos lá. Depois os professores, eles podem entrar e explorar bastante o site. Aí a gente desce um pouquinho, Bê, por favor. 3 séries. Temos a série Vida de República, que são 10 episódios de mais ou menos 26 minutos. Esses episódios, eles contam a vida de um grupo de jovens que vivem em uma república. Então, assim, os estudantes adoram, porque é bem legal. E se clicar aí, vai direto. Você pode clicar em um, Bernardo? Pode clicar aí no 1. Pode, depois você volta lá em cima, Bernardo. Tá, joia. Tá vendo, ó? Porque às vezes o professor fica achando que ele tem que baixar alguma coisa para poder rodar o vídeo. Não, já vai direto. Já vai direto para o vídeo. Pode voltar Ele pode mandar cima, esse link para um aluno, para o aluno assistir em casa, né? Eu não sei se vocês vão ouvir o áudio agora aí. Conseguem ouvir? Não, ouvi não. República Pilhados, o nome da república. Tem aquela vibe meio malhação, né? Que os alunos gostam. Uma vibe meio malhação, sim. Pode voltar lá, Bernardo, por favor. Aí nós temos o Consciente Coletivo, que é uma série em animação. São 10 episódios curtinhos, de 2 minutos, muito legais, que é a Isa, que é uma personagem que ela vai no ônibus, ela vai passeando e ela vai falando sobre a questão da energia, da sustentabilidade, até chegar à casa da tia dela, que é uma tia super antenada, que vive numa casa totalmente construída de forma sustentável. Então, assim, é muito legal. O Consciente Coletivo, assim, eu acho que ele tem a vantagem de ser mais curtinho ainda, né? Então, considerando um tempo de uma aula, um tempo de sala de aula, ele é super adequado, como um disparador de discussão, eu acho. Até nessa prévia, né? Você manda um podcast, um episódio desse, o aluno ele não vai escapar. São 2 minutos um, 2 minutos outro. Ele, eu vou fazer. É curto. É isso. Então, é muito legal. E a gente tem o Tá Ligado, que são 26 episódios de tempo médio 13 minutos, também é um bom tempo para trabalho em sala, que é apresentado pela apresentadora e pelo assistente da apresentadora, que é a Carol Tavares e o Bruno, que são engraçados, são muito legais, e eles apresentam casos exitosos em relação à sustentabilidade, eficiência energética, consumo de energia. Então, assim, tem de um tudo aqui. Então, a gente fala desde hidrelétrica, mas a gente fala também do lixo, da energia do lixo. A gente mostra muitas situações onde a energia está envolvida e, às vezes, a gente nem sabe. A eficiência energética na fabricação da calça jeans, o jeans que a gente usa no dia a dia, tem energia lá. A tinta da nossa casa tem energia. Então, cada episódio do Tá Ligado, ele traz um pouco desse universo da eficiência energética em outros cenários que não só aquele que a gente está acostumado, né? A gente fala de energia, já pensa hidrelétrica, termoelétrica, maremotriz, fontes energéticas e tal. E esses, por exemplo, são bons links para fazer um trabalho interdisciplinar, né, Andréia? Com certeza. Também trabalhar com algo que... enquanto eu olho a parte do veículo, olho a parte da história, olho a parte social, consigo puxar vários links aí. Né? Isso. A gente tem os Cidades Inteligentes. Esse episódio é o Pedal Sustentável. Ele é muito legal. No fim desse episódio, mostra um coral de jovens na escola cantando e os instrumentos eles estão ligados, a caixa de som está tudo ligado nas bicicletas que um outro grupo está pedalando. Então, esse grupo que está pedalando, ele está gerando energia que está alimentando todos os equipamentos do coral. É muito legal. Muito dos meninos adoram. Só esse episódio já é uma sugestão de atividade também, né? Sim. É bem bacana, bem bacana. E vamos lá, Bea, deixa eu mostrar mais.
Voltamos. Aí que temos aqui. Aí temos o podcast, que é o Alô João. O Alô João é um programa de rádio, então, assim, e a gente teve o cuidado de gravar com vários sotaques, sabe? Então, ele representa o Brasil mesmo. Pessoas de todo o Brasil, eles ligam para a rádio para tirar dúvidas sobre energia. São pecinhas bem curtinhas também. E é um de drive 2 do minutos. Google também, acessível, né? Clicou ali, Sim, já abre o drive. sim. Né? É um drive do Google, ele pode ser usado em rádio escolar, ele pode ser usado em carro de som, ele pode ser usado de tudo também. E o Game Super Eficiente, que ele tem a versão para baixar no desktop e ele tem o app na Play Store, que é para jogar no smartphone e celular. Aqui tem um tutorial muito bem explicadinho do Game Super Eficiente. É um passo a passo assim, de como jogar, das possibilidades, o que ele pode te... Aí ele vai cair para o Drive, vai aparecer a pasta de baixar para o desktop. E até, Andréia, muitos professores, muitos de nós, né? Como nós não temos uma vivência tão forte com a gamificação, com os games, a gente fica reticente de usar. Mas é uma coisa que a gente joga para o aluno e ele ensina para a gente como a coisa funciona. Ele já faz aquele bate-bola ali e ele já incorpora aquilo ali, né? Posso falar de experiência própria. Dá para fazer uma culminância possível, então é uma batalha entre os alunos ali jogando, né? Então, assim... Com certeza. Quando a gente começou... Eles sabem. Quando a gente começou a desenvolver o game, foi muito engraçado, porque... Assim, às vezes, aqui na minha casa é uma casa de gamers, todo mundo joga. E, assim, eu não sou uma aficionada por jogo nem por game, nunca fui. E a gente começou a desenvolver, né, esse jogo e algumas coisas eu tinha certa dificuldade de entender. Eu falava, gente, mas eu não entendo isso, eu não consigo entender. E aí a gente começou a fazer os testes nas escolas com os meninos, né? E é muito legal, eles pegam aquele negócio e vão e foi, entendeu? Segue o baile. E aí um me explicou umas coisas e eu comecei a entender melhor o game, entendeu? Mesmo desenvolvendo. Então, assim, são talvez geracional, sei lá. Não, apesar ou não, né? Mas eles já pegam e saem jogando. Eles nem precisam do tutorial, não se preocupe. Tutorial Andréia, é para a gente mesmo. Fala. E acho legal a gente já dar um recado aqui, porque tem muita gente perguntando sobre essa questão de como ter acesso, como começar a utilizar. Então, a Ana Lúcia Ferraz está aqui dizendo, caso tenha interesse em trazer o projeto para a escola, como fazer, como participar efetivamente? Existe um curso que vai começar também, né? Sim, então... Volta lá no site. Você já tirou, não tem problema. Você quer ver o site? No site, no site do Energia... Lá no menu superior vai estar escrito formação. Ali, se você clicar, você vai ter a formação dos educadores e formação para os articuladores, tá? Do projeto. Os educadores são os professores, claro. Os articuladores são as equipes de educativo, pedagogos das distribuidoras, tá? Qual a diferença? A diferença é que no curso para os articuladores, a gente trabalha um pouco essa mobilização, como se aproximar das secretarias de educação, a gente traz informações de como operacionalizar o projeto. O site para os educadores, o curso para os educadores, ele vai trazer como usar ainda está no dia 3 só, Bia. Não vai entrar no ar ainda agora. Só no dia 3. Não tem spoiler, então? Não, tem a ementa, já está lá. Você abriu a ementa, já está lá. Mas o curso ainda não está liberado, não. Está sendo pré-testado, né? Então, assim, ele vai trazer, ele vai apresentar o material, ele vai trazer como utilizar o material da melhor forma. Então, assim, o curso está bem bacana. Está um curso... São carga horária 16 horas e ele está bem informativo, bem informativo. Eu acho que vocês vão curtir também o curso. O material ele é disponível para uso, ele pode ser baixado, ele pode ser usado à vontade, a gente só não pode ter uso comercial, como vocês já falaram, né? Mas para projetos educativos ele é totalmente liberado. O material é de vocês. Está aqui fazendo o registro mais uma vez, energiaquetransforma.org.br. E é isso, está aqui feito o registro da fonte, né?
do material. Dia 3 3 de agosto. se inscrevam no curso e dia 3 ele começa. Maravilha. Bom, temos vários comentários aqui elogiando a professora Rafaela, elogiando o projeto. Acho que a gente conseguiu responder algumas das questões e estamos já indo para o nosso encerramento aqui, né? Uhum. Maravilha. Rafaela, você queria fazer dar uma última palavra para a gente rapidinho? Não, foi um prazer estar com vocês, estar com os professores aqui, com essa equipe, esse projeto que é muito relevante, né? E a gente se encontra aí no curso. Maravilha. Olha, queria agradecer também a André, agradecer a todos os participantes por esse webinar. Certamente muitas ideias, muitas dicas ficaram aqui para a gente. Muito obrigado. E tá lá, fizemos o registro, o site está com todo o material disponível. Isso, todas as informações do curso, do material que tem gente perguntando ali, sempre no mesmo site, energiaquetransforma.org.br. Tá tudo lá. Tá? É isso aí, pessoal. Um abraço, obrigada aí pela audiência. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau. Muito obrigado. Tchau.